Nós vamos meditar na palavra de Deus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo capítulo 128. Salmo capítulo 128. E vamos ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar aos nossos corações. E eu tenho certeza que será uma palavra de edificação para as nossas almas, porque o Espírito Santo sempre fala conosco a partir do momento que nós abrimos a Bíblia e deixamos que Ele venha trazer a revelação à palavra. Nós vamos ler a Bíblia no Salmo 128, nos diz a palavra: Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver e será feliz, e tudo dará certo para você. Em casa, sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa, os seus filhos serão como as oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será abençoado assim. Que lá do Monte Sião o Senhor o abençoe, e que em todos os dias da sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Pai amado, mais uma vez nós queremos clamar que Teu Espírito venha falar aos nossos corações, nos trazer a revelação que nós precisamos para a palavra, para que nós possamos ser alimentados, que haja, Senhor, o fortalecer das nossas vidas, da nossa alma, para cada dia seguirmos os Teus propósitos na Tua vontade. Ó Deus, cria em nós o coração puro, que nós pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Aleluias. Amém, Senhor. Queridos, nesse salmo o salmista inicia dizendo: Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor. Irmãos, apesar das dificuldades, dos problemas, apesar de tudo que possa surgir na nossa caminhada, nós precisamos perseverar na presença do Mestre, porque Ele há de produzir o contentamento no nosso coração. Ele há de trazer, irmãos, tudo aquilo que é necessário para que nós possamos ter uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de realizações, e nós, na verdade, só conseguiremos essas realizações no nosso ser se houver, queridos, se houver o temor ao Todo-Poderoso. Se nós de fato tememos a Deus, tudo há de fluir de forma favorável para a nossa vida, tudo há de acontecer de forma favorável para que tenhamos uma vida de felicidade, uma vida de complemento, uma vida de realizações em meio a essa geração iníqua, em meio a essa geração pecadora, em meio a esse povo que não quer saber do Senhor. Porque Deus é conosco, amados. E quando Deus é conosco, Ele fortalece a nossa vida e Ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos para que nós possamos sair bem, andarmos bem e vivermos bem em meio a este mundo e estarmos amparados na presença do Eterno. Mas o que nós precisamos observar, que o segredo para que isso aconteça é estarmos no temor ao Senhor. Esse temor a Deus, evidentemente, que não trata-se de medo. Eu tenho medo do Senhor, eu temo Deus porque eu tenho medo de Deus. Não trata-se do medo, mas sim de viver os preceitos, de respeitar a vontade do Senhor, de estar em comunhão com Deus, de observar os seus mandamentos e praticá-los dia após dia, fazendo que a glória do Eterno se manifeste na nossa vida. E nós, queridos, precisamos buscar essa realização com todas as forças da nossa vida. Se há algo que nós precisamos buscar, é vivermos essa felicidade, é vivermos essa alegria de estarmos na presença do Senhor. E se porventura nós não temos feito isso, irmãos, certamente vamos viver uma vida religiosa, porém sem uma vida verdadeira com Cristo Jesus. E isso não é importante para nós, porque o que nos importa é vivermos Cristo acima de todas as coisas. Porque quando assim fazemos, nós seremos objeto das bênçãos do Senhor, e Ele virá e nos abençoará em todas as áreas da nossa vida, como diz o texto um pouco mais à frente. Mas tudo isso, queridos, depende de uma condição inicial. E a condição inicial é temer, é fazer a vontade do Senhor acima de todas as coisas. Diz o salmista: feliz aquele que teme a Deus o Senhor e vive de acordo com a sua vontade.
Nós temos, queridos, um objetivo na nossa existência. E o nosso objetivo é viver de acordo com a vontade de Deus. É viver aquilo que Deus quer para nossas almas. E para que isso aconteça, eu tenho que pagar um preço. Nós temos que pagar um preço. E é um preço, às vezes, que é caro. É caro para nós mesmos. Porque exige, irmãos, abrir mão de uma série de fatores, de uma série de situações, abrirmos mão do prazer, da alegria por algumas coisas, para que Deus esteja no meio, esteja no centro da nossa vida. E não é fácil. A vida como servo de Deus, ela não é muito fácil. E nós vemos Cristo afirmando isso, também os apóstolos falando a mesma coisa, e ele nos deixa um exemplo vivo da dificuldade em servir a Jesus, porém, ao vencedor será dado a coroa eterna, e isso que é importante. E é isso, irmãos, que é importante para as nossas almas. Recebermos de Deus aquilo que Ele tem reservado para nós, é buscarmos com todas as nossas forças aquilo que Deus tem para nossas vidas, aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. E é certo, irmãos, e é certo que se nós dedicarmos a nossa vida e nos consagrarmos ao Senhor, não haverá dificuldades que sejam demasiadamente grandes para que nós não possamos vencê-las. Não haverá dificuldades que seja demasiadamente grande para que possa nos impedir de seguir em frente, porque nós vamos passar e vamos chegar no lugar que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E nós precisamos fazer isso, irmãos, e buscar essa direção de Deus para as nossas almas. A partir do momento que nós nos consagramos ao Senhor e entendemos que tudo que esse mundo tem a oferecer é secundário, é passageiro, mas aquilo que Deus tem a oferecer é eterno e dura para sempre. Nós teremos uma forma diferente de encarar a vida e de viver. E é por isso, irmãos, que nós precisamos nos consagrar cada dia mais ao Senhor, nos dedicar a Ele. Que a nossa vida seja totalmente dobrada aos pés do Eterno, para que Ele venha se manifestar de uma forma grandiosa na nossa vida, que Ele venha se manifestar de uma forma poderosa, para que não sejamos apenas meros cristãos, porém sejamos realmente chamas vivas, que carregam o calor de Cristo e também a capacidade de iluminar. Precisamos ser dessa forma, irmãos. Vidas em que as pessoas possam contemplar a Cristo Jesus e que possam também receber o calor de Cristo através de nossas ações. Nós precisamos, amados, olhar para o Senhor Jesus e abraçá-lo de fato como Senhor, de fato como Todo-Poderoso. E assim experimentaremos aquilo que Ele tem reservado para cada um de nós. E eu quero afirmar para os amados que o Senhor, Ele tem grandes bênçãos para cada um de nós. Deus tem bênçãos grandiosas, maravilhosas, coisas que você não imagina, o Senhor tem preparado para cada um de nós. A promessa de Deus é que grandes coisas nos envolveriam, grandes coisas aconteceriam sobre a nossa vida, e é isso que nós precisamos entender e buscar, irmãos. E essa busca, claro, é numa vida de comunhão e de retidão no nosso proceder, uma vida de submissão total, completa ao Criador. Quando nós observamos a vontade do Senhor e vamos viver aquilo que Deus quer para as nossas almas, certamente seremos felizes, porque a nossa vida será completa, irmãos, completa. Mas, se nós não tivermos essa vida real com o Todo-Poderoso, essa unidade real com o Senhor, nós não teremos a alegria, porque a alegria nos é proporcionada pela presença do Espírito Santo de Deus na nossa alma. Mas, para que o Espírito Santo habite em nós, todos sabem, necessário é que haja uma vida de santidade, uma vida de retidão, uma vida de compromisso, uma vida de sujeição aos princípios eternos de nosso Senhor e Salvador Jesus. Glórias a Deus por isso. É isso que Deus quer para cada um de nós, amados. E precisamos viver de acordo com a sua vontade, praticando cada dia mais aquilo que Ele quer, para que em todas as coisas o nome santo do Senhor seja honrado, seja glorificado e seja bendito, aleluias. E no versículo 2 do Salmo 128,
Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Estes são os resultados da comunhão com o Todo-Poderoso. Se você for fiel ao Todo-Poderoso, temer, respeitar, andar com o Senhor, se você viver a vontade de Cristo, viver de acordo com aquilo que Deus quer, certamente você terá o suficiente para viver, irmãos. Terás o suficiente para viver. Nós precisamos entender, igreja, que o suficiente de Deus para que nós possamos ter uma vida, não é que nós seremos prósperos sobre a face da terra e teremos o melhor que esse mundo possa oferecer. Não, não se aplica a essa questão. Evidentemente que o Senhor também pode nos abençoar com o melhor dessa terra. Nós não podemos fazer disso uma regra de fé, uma regra de prática. Haja vista que muitos serão poderosamente usados pelo Senhor, pessoas instruídas, pessoas que terão comunhão verdadeira, real com o Senhor. No entanto, não usufruirão daquilo que esse mundo pode oferecer, não experimentarão aquilo que chamam da prosperidade que esse mundo pode oferecer, mas experimentarão a prosperidade que Deus tem a oferecer, que é um coração repleto da sua graça, da sua misericórdia, transbordante do seu poder. E isso é o mais importante, amados. Nós, infelizmente, somos levados pelos meios que nos cercam a ver a prosperidade, a ver a bênção do Senhor apenas no material. Apenas naquilo que nós podemos adquirir, nós podemos conseguir sobre a face da terra. Mas eu quero falar para vocês que a nossa maior prosperidade é a comunhão real com Cristo Jesus. É ser amigo de Cristo, é ser companheiro do Senhor, é ser um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Essa é a maior bênção, essa é a maior alegria que o homem pode ter sobre a face da terra, irmãos. E quando nós entregamos a nossa vida de fato para o Senhor e deixemos-nos mover por Ele, a felicidade virá sobre a nossa vida. Nós seremos alegres com o Eterno. Mesmo que tudo nos pareça ruim, mesmo que tudo pareça que não está funcionando, mas o Senhor nos dará um contentamento. O nosso coração será real com o Criador. E você conseguirá seguir em frente, conseguirá andar. E o Eterno será contigo por onde quer que você vá. Essa é a promessa do Senhor para as nossas vidas. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. E eu quero falar para vocês, amados, que nós temos experimentado isso no nosso dia a dia. Porque o Senhor tem nos dado contentamento, tem nos dado alegria de servi-lo. E muitas vezes olhamos para as situações e vemos as dificuldades que surgem, vemos os problemas que surgem, e vez ou outra, até um questionamento que não procede do Senhor quer levantar-se em nosso coração, tipo assim: ah, mas por que isso acontece? Ah, por que isso? Por que aquilo? Enfim, muitas vezes nós queremos questionar Deus pelas situações difíceis que surgem, que aparecem na nossa vida. Muitas vezes nós queremos questionar Deus, mas eu quero falar para vocês: se tu tens uma vida de comunhão com Cristo Jesus, contente-se com a graça do Eterno, contente-se com o amor do Senhor, porque esta é sempre completa. O contentamento, amados, precisa estar em fazer a vontade do Senhor, em amar o Senhor acima de todas as coisas, e Ele virá e moverá e abrirá as portas que nós tanto necessitamos para que os nossos passos, as nossas ações sejam segundo o seu querer, segundo a sua santa e bendita vontade. E isso gerará em nosso coração, amados, uma felicidade que só o Senhor pode gerar. Uma felicidade que só Deus pode dar. Uma felicidade que não é passageira, mas é perene. Uma alegria que não é passageira, mas é perene. Porque é a presença do Senhor na nossa vida que permite que isso venha à existência. E na sequência do texto, o salmista continua dizendo: em casa a sua mulher será como uma parreira que dará muita uva, e em volta da mesa os seus filhos serão como oliveiras novas. Este é o resultado de uma vida de comunhão com o Todo-Poderoso. Quando nós amamos o Senhor acima de todas as coisas, temos alegria no Eterno,
tememos ao Mestre, respeitamos os princípios do Senhor e vivemos segundo a vontade do Eterno, a nossa casa será bem-sucedida. Em outras palavras, é isso que diz o texto. Nossa casa será bem-sucedida. Nós teremos a paz dentro do lar. Teremos alegria dentro do nosso lar. Nós teremos aquilo que será suficiente para que haja o sustento, a paz. Os nossos filhos serão como oliveiras novas, ou seja, serão viçosos, serão fortes para a honra e para a glória do Senhor. E a nossa esposa será como uma parreira que dá muita uva. Ô, bênção! Que bênção, né? Glórias a Deus. A nossa esposa será bênção, gente. Sempre bênção, sempre bênção. Isso também se aplica ao esposo, claro. No caso das mulheres que procuram viver os princípios de Deus, elas conseguem também santificar os vossos esposos conforme está na palavra. Mas, amados, o Senhor nos promete que a paz do Senhor nos envolverá. A graça do Eterno será uma realidade na nossa casa, no nosso viver, onde quer que nós estejamos. Amém? Precisamos crer que Deus é conosco, crer que o Senhor é conosco. E quando nós cremos no Senhor, nós vamos viver a sua verdade acima de todas as coisas. E experimentaremos cada dia mais o grande mover do Senhor, a grande paz que só Deus pode nos dar. No versículo 4 diz: quem teme ao Senhor, certamente será abençoado assim. Quem teme ao Senhor, certamente será abençoado assim. O nosso grande problema nesses últimos tempos, tempos do fim, a volta de Cristo é iminente, Jesus está prestes a voltar, e o nosso grande problema nesses últimos tempos é olharmos para todas as coisas segundo a religião. É olharmos para todas as coisas segundo aquilo que o homem diz, segundo aquilo que alguém falou, ou que você leu, ou que você ouviu alguém afirmar. Mas, amados, nós não podemos colocar a nossa esperança, nem tampouco a nossa fé, nesses quesitos, porém, olharmos aquilo que Deus tem falado. Eis o grande problema. Mas por que não acontece comigo? Aconteceu com fulano de tal, aconteceu assim ou dessa outra forma. Será que nós temos focado nosso olhar de fato em Cristo Jesus? Será que de fato nós estamos olhando para o Senhor? Nós temos observado os exemplos de Cristo para a nossa vida, a vontade do Senhor para a nossa vida? Ou será que nós temos vivido aquilo que temos ouvido por aí? E olha que nós ouvimos tantas coisas. Nesses últimos tempos, temos ouvido tantas coisas. Só a misericórdia do Senhor. Mas, nos dias do fim, será dessa forma. A promessa de Deus, posso falar isso como uma promessa? A promessa do Senhor para as nossas vidas seria dessa forma, irmãos. Nos últimos tempos, levantar-se-ia o falso profeta, os problemas, as perseguições, as dificuldades. Eu vejo isso como uma palavra de Deus para a igreja, e é preciso estarmos preparados para recebê-la na nossa vida, sem questionarmos, porém, dando graças ao Senhor pela oportunidade de vivermos o cumprimento de suas profecias sobre a nossa vida. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós temos vivido dias em que temos contemplado o falso profeta, levantando-se com todo o poder, com toda a autoridade. Nós temos contemplado a perseguição no dia a dia. Mas ninguém foi preso. Porque no Brasil ninguém foi preso. Eu quero afirmar para os amados que essa perseguição de sermos presos, provavelmente vocês não hão de experimentá-la. Porque essa perseguição já não é mais interessante. O diabo já usou esse expediente no passado. E todas as vezes que o diabo usou esse expediente de perseguir, de prender cristãos, a igreja do Senhor cresceu. Hoje, amados, nós temos visto a grande perseguição espiritual. Esta é a maior perseguição dos nossos últimos tempos. É a perseguição da mistura. É a perseguição de você não saber mais o que é certo e o que é errado. É a perseguição de achar que tudo vem de Deus, que tudo é do Senhor.
Ah, mas falou de nome de Deus, falou no nome do Senhor, é de Deus. Ah, falou que é de Deus, é de Deus. Esta é a grande perseguição dos últimos tempos, igreja. Uma perseguição terrível, que tem aprisionado as pessoas aos milhares. É a perseguição, amados, de concluir-se que tudo que é falado em nome de Deus é realmente do Senhor. E o diabo tem usado esse expediente para destroçar a vida das pessoas. E assim diz a Bíblia que nos últimos tempos, sinais maravilhosos aconteceriam. E nós temos visto que sinais maravilhosos têm acontecido diante de nossos olhos, porém, não realizados por servos do Senhor, mas pelos falsos profetas que se levantam para destruir a igreja, para fazer o povo do Senhor errar. Portanto, amados, nós precisamos estar cada dia mais atentos a esta realidade, vigilantes a esta realidade, para que nós possamos ter uma base que nos é dada pelo Espírito Santo de Deus, uma base sólida, uma base que seja sólida, um alicerce na rocha, para que quando alguém proferir uma palavra e nós vermos que não é do Senhor, mesmo que ela frutifique de uma forma aparentemente positiva, ah, mas fulano e tal, ele declarou a bênção sobre a vida de alguém, e aquele que era aleijado saiu andando, ah, porque ele passou não sei o que na cabeça de alguém, e aquele alguém foi curado, ah, porque isso ou outra coisa magnífica aconteceu. Amados, isso não é sinal que o Senhor tem agido na vida das pessoas e através da vida das pessoas, até porque a palavra de Deus nos diz que esses sinais acompanhariam também aqueles que são os falsos profetas. Mas é preciso refletirmos e vermos se a mensagem pregada está alicerçada na Bíblia. Se aquilo que ensinam está alicerçado na Bíblia. E se não estiver alicerçado na Bíblia, não é porque sinais maravilhosos acontecem que nós vamos atribuir ao Senhor tais coisas. A Bíblia já diz dessa forma, irmãos. E é preciso uma vigilância em cima dessas questões para que sejamos felizes e abençoados com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Irmãos, a palavra de Deus é muito clara com relação a essas questões. E muitas vezes nós a deixamos em segundo plano, porque os nossos olhos, eles tentam nos enganar com aquilo que nós vemos. E às vezes, aquilo que nós vemos é mais importante do que aquilo que nós ouvimos ou o Senhor nos fala. É mais importante. Nós temos uma tendência muito grande a valorizar os grandes sinais, mas muitas vezes nós não queremos ouvir a voz do Senhor que fala aos nossos ouvidos. É preciso estarmos atentos ao ensinamento do Senhor. E diz ainda: quem teme ao Senhor certamente será abençoado assim, que lá do Monte Sião o Senhor abençoe, que em todos os dias da sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos, que a paz esteja com o povo de Israel. Essa é a realidade. Nós precisamos, queridos, viver uma vida alicerçada hoje, e esse buscar, colocar nossa vida nos princípios de Deus, não é para amanhã, não é para o culto de quarta-feira, ou para o próximo domingo. Nós precisamos alicerçar nossa vida no Senhor hoje, agora. Este é o momento, para que na próxima quarta-feira vejamos já o mover do Espírito, no próximo domingo vejamos os sinais do Senhor, e no decorrer da nossa vida nós possamos contemplar o poder do Eterno. Mas nós não podemos nos contentar com o pouco que nós temos. E muitas vezes nós estamos contentes com o pouco, com o mínimo que nós temos. E olha que é pequenininho sim. E nós não temos buscado o máximo que Deus tem para nos dar. Nós paramos, o que eu tenho já é o suficiente. Tipo assim, eu sou membro da igreja, eu já sou batizado, eu já sigo, já ando, já vivo com Deus. Para mim está ótimo. Já alcancei o que eu quero na minha vida. E como que se isso fosse o máximo da vida cristã, a pessoa para e estabiliza.
Mas, irmãos, a recomendação do Senhor é que haja um crescimento contínuo. Um crescimento contínuo na presença do Senhor. Nós precisamos crescer diariamente no Senhor. Nós precisamos crescer, igreja, cada dia mais no eterno. Nós não podemos nos contentar com aquilo que nós já temos. Se você já é abençoado, tem visto a glória do Senhor, se Deus tem usado você, consagre ainda mais a tua vida, dedique-se ainda mais ao Todo-Poderoso, vá ainda mais, porque o Senhor tem muito ainda para te dar, o Senhor tem muito ainda para fazer na tua vida. E se você tem se colocado como instrumento, e se o Senhor tem trabalhado a tua existência, é apenas o início, porque o Senhor há de usá-lo de uma forma grandiosa, de uma forma poderosa. No entanto, queridos, a base para que tudo isso aconteça é: feliz aquele que teme a Deus o Senhor e vive de acordo com a sua vontade. Esta é a base de tudo isso, para que nós possamos ter uma vida íntegra, para que nós possamos ter os nossos olhos abertos, os nossos ouvidos abertos, para que nós possamos ter o discernimento da palavra, que possamos entender aquilo que Deus quer. Nós precisamos experimentar a felicidade de temer a Deus e viver de acordo com a sua vontade. Esta é a base para a nossa vida, igreja. Essa é a base para a nossa vida. Nunca ache, nunca conclua que é demasiadamente cansativo ou difícil e que você já tem o suficiente. Não conclua dessa forma, mas busque o Senhor, busque a Deus a tempo, a fora de tempo, com chuva, sem chuva, com sol, sem sol, com calor, sem calor, com frio ou sem frio. Ou enfim, busque a Deus, amados. Temos que buscar o Senhor, porque esse é o nosso principal objetivo de vida, buscar a Deus, buscar o Senhor. E quanto mais nós buscamos a Deus, e quanto mais vivemos a verdade do eterno, mais teremos comunhão com Ele, experimentaremos o seu poder, veremos a sua glória e seremos usados por Ele. Irmãos, o Senhor tem trabalhado a tua vida, Deus tem te usado. Faça ainda mais para o Senhor, faça ainda mais. Deus tem um chamado na tua vida. Qual é o chamado que Deus tem para a tua vida? Qual é o chamado? Qual o teu chamado? Prepare-se para recebê-lo. No entanto, nós precisamos entender que o chamado do Senhor só há de manifestar-se a partir do momento que nós estivermos vivendo de acordo com a vontade do Senhor. Se você quer fazer aquilo que Deus tem preparado para a tua vida, consagre-se a Ele, dedique-se a Ele, honre ao Senhor com todo o teu ser, sem limitações, sem reservas. Um dos grandes problemas que nós temos visto nesses últimos tempos, tempos do fim, são as reservas que nós temos. Esse mundo é encantador, irmãos. Esse mundo está muito bonito, está muito agradável, está muito legal. E nós temos feito muitas reservas na nossa vida. Temos reservado espaços para aquilo que não procede do Senhor, espaços para aquilo que não agrada ao Todo-Poderoso. Nós temos reservado na nossa vida situações que o Senhor não se agrada. Mas nós temos reservado, temos guardado no coração. E todas as vezes que nós permitimos que esses objetivos, e todas as vezes que nós permitimos que essas coisas fiquem cravadas aqui dentro, nós não vamos experimentar o poder do Senhor, não vamos experimentar a glória do Eterno. Irmãos, na nossa vida, como servos do Senhor, como homens, mulheres, que amam o Todo-Poderoso, não pode existir lugar reservado para aquilo que não é do Senhor. Não pode existir. Porque todas as nossas ações, elas precisam ser voltadas exclusivamente para a honra e para a glória do Senhor. E se porventura você questionar a si próprio, isso que eu quero curtir, isso que eu gosto, isso que me é agradável ao Senhor, Deus permite, Deus se agrada disso? E se a resposta for negativa, nós temos a obrigação de descartar o quanto antes, confessar o pecado e buscar do Senhor a restauração. Amém? E se nós vivermos assim, irmãos, as palavras desse salmo serão uma realidade na nossa vida.
Salmo 128, versículo 1 diz: Feliz aquele que teme ao Senhor e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz em tudo, será feliz e tudo dará certo para você. E ainda, em casa sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa os seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será abençoado assim, que lá do Monte Sião o Senhor o abençoe, e que em todos os dias da sua vida você veja o progresso de Jerusalém. Que você viva para ver os seus netos, que a paz esteja com o povo de Israel. A promessa do Senhor está alicerçada na necessidade de temer o Todo-Poderoso e viver de acordo com a sua vontade. E se assim fizermos, experimentaremos a grande bênção de sermos usados, trabalhados e movidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Glórias a Deus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia, pela tua palavra. E queremos clamar, meu Deus, que tu venhas falar aos nossos corações para que nós possamos entendê-la dia após dia. E assim, Senhor, nós submetermos por completo a ti, para que sejamos trabalhados e movidos pelo teu santo e bendito Espírito. Meu Deus, venha mover poderosamente na nossa vida, Senhor, para que haja alegria, para que haja paz, para que haja complemento na nossa existência. Senhor, ajuda-nos, cria em nós um coração puro, um coração lavado e temente a ti, Senhor, para que assim vivamos a tua verdade. Deus, quero clamar a tua bênção sobre a tua igreja e sobre todos esses que hão de ouvir esta palavra, é que eu clamo em nome de Jesus. Aleluias. Amém, Senhor. Amém. Vivos, vivos, o nosso Deus. Vivos, vivos, o nosso Deus. Mensagem número 655.